Bom dia, pessoal. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Hoje é dia 23 de março de 2026. Nós estamos abrindo a semana com essa edição do seu Desperta ICL. E eu já começo desejando para você uma ótima semana, que você tenha tudo ao contento aí durante os próximos dias, tá bom? E o noticiário político segue quente, né? A gente hoje vai tratar aqui de um tema que envergonhou o país mais uma vez, que é o papelão que fazem alguns veículos da imprensa convencional quando subliminarmente apoiam um candidato e aí começam a lançar, enfim, conteúdos para a opinião pública, como se esses conteúdos fossem a expressão da verdade. E a Globo encerrou semana passada de uma maneira absolutamente vergonhosa, lembrando aqueles tempos lá de trás, né, 1988, quando ela editou de maneira criminosa um debate entre Lula e Collor. Estou falando aqui de um PowerPoint projetado no telão da Globo News, do programa Estúdio I, que supostamente estava ali para mostrar as conexões de Vorcaro com o mundo da política, né? Mas, na verdade, aquilo era uma peça declarada de campanha, porque omitia os principais envolvidos e ainda colocava gente que não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver com esse escândalo aqui. O que significa que a direita brasileira, a Globo especialmente, que sempre foi um grande comitê político da direita brasileira, está em campanha já avisando o que vai acontecer em outubro desse ano, que, aliás, está chegando a cavalo aí, olha. Nós estamos em março, né? Terminando março daqui a pouco. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses, tá? Porque a eleição é no comecinho de outubro. E o clima está esquentando e vai ser uma eleição das mais sujas da história. Você vai se preparando aí. Por falar em eleições, nós vamos ter, provavelmente no dia de hoje, a renúncia do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está até as tampas envolvido com o escândalo do Banco Master, mas principalmente com o escândalo da fundação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, a Coperj, né, que contratou milhares de servidores públicos como cabos eleitorais desse sujeito que provavelmente será cassado no dia de amanhã. E por isso, para evitar a cassação e tentar salvar a sua pele maculada, Cláudio Castro vai tentar uma renúncia agora para, se der tempo, né, ser candidato, ganhar a eleição, ainda ser diplomado, senador da República. Será que vai conseguir? Vai ser um assinte para o Brasil se acontecer isso, tá? Vai ser um assinte. A gente espera que ele não consiga se safar da refrega, né, de ter que esperar por bons 8 anos uma porta de reentrada no universo da política que ele, né, com a mão grande, fazendo gol de mão, tem conduzido até aqui, tá? Esse que não era nada mais do que um sujeito desconhecido, vice de um cara chamado Witzel, você se lembra dele? Pois é, virou o que virou. Bom, gente, lá no Oriente Médio a coisa continua escalando a tensão. A guerra que o Trump, 2 semanas atrás, que já havia vencido e que estava só esperando completar o serviço que começou, está ficando mais violenta a cada dia e agora as ameaças, né, foram escaladas e Trump disse que vai arrebentar toda a infraestrutura energética do Irã, país de 85 milhões de pessoas, né, para continuar o seu videogame. Aliás, o The Guardian na Inglaterra hoje está dizendo que o Trump pilota a guerra como se estivesse jogando um videogame. Esses são os assuntos em destaque no nosso jornal de hoje. Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês as manchetes aqui no nosso site. Mas eu tenho 2 novidades hoje. O programa está colorido. Por quê? Porque voltam o Lula que estava de férias merecidas, e volta também o Alex Amorim, que semana passada sumiu daqui. Ele vai explicar para vocês por quê. Foi por uma boa causa, tá? E nos deixou aqui jejunos do futebol. Então eu vou começar pelo Alex, então. Bom dia, doutor Alex. O povo estava reclamando aqui de você. Cadê o Alex? Cadê o Alex? É o Palmeiras que está com problema. O que aconteceu? Explica aí para a galera o que você foi fazer nesses 3 dias, da semana passada. Bom dia, Panuso. Bom dia, nossa querida audiência. Meu sumiço semana passada foi que minha noiva foi fazer uma cirurgia e eu fui prestar todo apoio para ela, ficar ali do ladinho dela esses 4 dias após ela receber alta. Então foi por um bom motivo, foi por uma boa causa que eu me ausentei, porém eu senti a falta da nossa audiência, de você, ainda mais, meu querido Panunzio. Muito obrigado, doutor Alex. Correu tudo bem com ela? Sim, tá foi tudo certinho? Sim, a cirurgia foi ali na quinta-feira, porém na sexta já recebeu alta e na sexta, sábado e domingo eu fiquei ali apoiando, dando os cuidadinhos dela, tentando ajudar um pouquinho da forma que eu conseguia, Panunzio. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo carinho. Alex, e o futebol? O que aconteceu nesses dias que você não esteve aqui, que nós ficamos sem saber?
Então, Panos, teve alguns jogos, teve o Palmeiras perdendo pro Vasco, outras situações, porém, nesse final de semana teve a 8ª rodada ali do Campeonato Brasileiro, que a gente vai trazer nessa artezinha que a gente elabora aqui toda manhã. E teve Muito um jogo, clássico, o Palmeiras ganhando o São Paulo, ontem teve um jogo polêmico ali entre Corinthians e Flamengo, então a gente tem esses jogos para falar hoje, Panunzio. Muito bom. E como é que foi o fim de semana? Conta pra nós. Perfeito. A 8ª rodada começou sábado ali com a vitória do Botafogo, jogando fora de casa por 2-1 contra o Bragantino. O Fluminense ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro e meu Verdão ganhou de 1-0 do São Paulo, jogando fora de casa com um golaço de John Arias ali, nosso colombiano. Dando sequência ali na rodada, o Atlético Paranaense ganhou o clássico de 2-0 do Curitiba. Teve um empate entre 0-0 entre Cruzeiro e Santos. Após um longo tempo, o Remo ganhou novamente um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ganhando de 4-1 de virada ali contra o Bahia. O Remo, fazia tanto tempo que eu não... Remo de Belém, não é isso? Isso Remo mesmo. de Belém. Não vinha remando faz tempo. Ganhou? Sim. Sim, finalmente, fazia mais de 30 anos que não tinha uma vitória, porém ontem, com essa virada em cima do Bahia. 30 anos! Sim. Sem nenhuma vitória. Tipo, então é pior do que o Uberlândia Esporte Clube, meu time. Que bom saber que o Uberlândia agora é o segundo do Brasil. Sim, lembrando que o Remo ficou muito tempo ali na Série B, porém voltou, e voltou bem com essa vitória em cima do Bahia. Gabriel Talhari foi o grande nome do jogo, 2 gols ali para a nova contratação do Remo. O Vasco, com uma boa campanha, tá ganhando alguns jogos, ganhando do Palmeiras e agora ganhando o Grêmio por 2-1. O Internacional ganhando a Chape por 2-0. O Vitória ganhou de 1-0 ali do nosso Mirassol. E o Corinthians empatou 1-1 com o Flamengo. Lembrando que teve um lance de expulsão que gerou muita especulação, muita polêmica ali. Um pênalti não dado no jogador do Corinthians, uma expulsão que não teve pro jogador do Corinthians. Então foi uma arbitragem tenerosa que aconteceu ali em Itaquera, Panuso. E, dando sequência aqui nosso quadro futebolístico aqui do Desperta, tem a tabela que a gente consegue verificar o Palmeiras ali líder com 19 pontos, seguindo pro São Paulo, Fluminense e Flamengo. Na zona de rebaixamento, o Botafogo abre com 6 pontos, Mirassol, Remo e Cruzeiro finalizam ali a tabela, Panunzio. O Mirassol meu tá lá embaixo, né? Isso, esse ano parece que voltou às origens, Panunzio. Não, o que é isso, Alex? Não detrate o Mirassol. Nosso Mirassol ainda vai dar muitas alegrias pra gente. É isso então, Alex? É isso aí, então, boa. Tô feliz por estar de volta, bom programa para nós. Vamos Nós nessa. também, estamos muito felizes, viu? E daqui a pouquinho, gente, nós vamos ter o Lula Costa Pinto, tá? Vou começar então, como a gente faz todo dia, pela meteorologia. Quero que você veja aqui como é que está o Brasil hoje. Nenhum grande perigo enorme e imediato, mas nós vamos ter chuvas entre o sul, o centro-oeste e um pedacinho do sudeste. Vamos ter lá em cima nessa faixa alaranjada aí cortando o meio do Brasil, de oeste até o Piauí e o interior da Bahia, chove o dia inteiro, né? Não são alertas de grande perigo, são alertas de chuvas intensas, tá? De perigo potencial leve, portanto eu não vou me estender nisso aqui. E quero mostrar para vocês agora a previsão do tempo aí na capital do seu estado, para a gente ver como é que vai ficar. Olha, chuva em tudo quanto é lugar aqui da região sul, até a metade de São Paulo, incluindo a capital do Mato Grosso do Sul também, e depois lá para cima. Então vamos começar aqui com Porto Alegre. Gente, a gauchada hoje vai ferver, viu? 36 graus de temperatura nas horas mais quentes, pancadas de chuva previstas, tá? Em Florianópolis, um pouco menos de calor, 29 graus Celsius, com a mesma previsão de chuva. Curitiba chove também, chuvas isoladas e máxima de 25 graus. E aqui em São Paulo a temperatura vai a 27 graus, pode também haver chuvas isoladas. No Rio de Janeiro, outra vez pode haver possibilidade de alguma chuva com 30 graus de temperatura, né? São as águas de março fechando o verão aqui para baixo. Em Vitória, pancadas de chuva isoladas com 29 graus de temperatura e em Belo Horizonte, máxima de 29 graus Celsius. No centro-oeste brasileiro, Campo Grande vai ter 36, portanto, dia tão quente quanto lá em Porto Alegre. Em Cuiabá, 34 graus Celsius, né? Também com possibilidade de chuva. E aqui em Porto Velho, que terá 33 graus de máxima, e Rio Branco, 31, chove, assim como em Manaus, onde a temperatura vai a 35 graus. Lá em Boa Vista, né, ao norte da linha do Equador, nuvens e 37 graus,
nesta que há muitos dias já é a capital mais quente do Brasil, Boa Vista, Roraima. Em Macapá, 31 graus Celsius de temperatura máxima hoje, chove, como chove também em Belém, que terá 30 graus. E em Palmas, no Tocantins, nós vamos ter 31 graus Celsius de temperatura máxima, com chuva no horizonte. No Nordeste, chove em todos os estados, inclusive na faixa litorânea, tá? São Luís terá 29 graus Celsius de temperatura máxima, Teresina, 32, Fortaleza, 31, Natal, 31, João Pessoa, 32 graus de máxima, em Recife teremos 31 de máxima, Maceió, 33, Aracaju, 31 e Salvador, 28 graus Celsius, né, com possibilidade de chuva, como eu disse, em todas as capitais do Nordeste, tá? Esse será o dia de hoje da meteorologia. E agora vamos aos destaques aqui na capa do nosso site, do iclnoticias.com.br. Então aí para você, olha, a nossa manchete principal hoje diz respeito à situação lá na Guerra do Golfo, que continua escalando e trazendo, né, para o horizonte da nossa economia, consequências previsíveis. Se acontecer isso que o Trump está ameaçando, muito provavelmente o mundo vai se ver mergulhado em algo que nunca se viu com relação a preço de petróleo, tá? O que está acontecendo? Está aí na nossa manchete. O Irã está ameaçando fechar totalmente o Estreito de Hormuz e o Trump deu 48 horas para que o Irã desobstrua a passagem dos petroleiros por lá, sob pena de explodir com toda a infraestrutura energética do país. Imagina deixar 85 milhões de pessoas, os hospitais, as escolas, tudo isso no escuro por conta de uma guerra mesquinha como essa, né? Aqui, ó, está aqui a ameaça do Trump. O Trump diz que aniquilará usinas de energia no Irã se Hormuz não for reaberto em 48 horas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Segundo assunto, também a nossa manchete principal, está aqui a manchete principal nacional. O governador do Rio, Cláudio Castro, aquele que transformou uma universidade pública num comitê eleitoral, deve ser cassado essa semana, só que não vai esperar, né? Não vai esperar a sessão de amanhã do TSE. Hoje, então, deve apresentar sua renúncia para espertamente tentar disputar as eleições e ver se adia as consequências do julgamento, que são exatamente a inelegibilidade, a perda dos direitos políticos, né? E vira senador da República, apesar do passivo horroroso que tem ele aí. A manchete é: às vésperas do julgamento do TSE, Cláudio Castro deve renunciar ao cargo de governador do Rio, ele que é acusado de abuso do poder econômico e abuso do poder político, tá? Nos nossos destaques secundários, um projeto da bancada ruralista propondo a autorização para que seja possível construir represas em áreas que são áreas de preservação ambiental. Para quê? Para irrigar propriedades particulares e também as lavouras, né? Que produzem muita soja, mas que devastam completamente o ambiente onde elas são plantadas. O Thiago Sentinelli acabou sendo levado à delegacia lá em Belo Horizonte depois de um ataque ideológico, tá? De bolsonaristas por causa de um show deles. Já eu conto para vocês. Houve um vazamento gigante de dinheiro lá do BTG Pactual pelo canal do Pix. O banco teria perdido 100 milhões de reais e suspendeu os serviços do Pix. E o encontro do Lula e Petro defendendo o fortalecimento do multilateralismo regional, em contraposição a essa política, né, de acabar com o multilateralismo do presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos mais uma informação. O ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a leiloar carros e motos de luxo que são apreendidos em investigações sobre o INSS. São esses os nossos destaques. Eu já vou logo chamar o Kleber Lourenço, que está aqui na nossa redação já há muito tempo apurando as informações. Bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo bem? Tudo beleza. Como é que foi seu fim de semana? Foi excelente, Panunzio, bastante apuração. Fico feliz. Kleber, conta para nós, quais são os seus destaques de hoje? Olha, hoje vamos começar falando sobre um relatório da Polícia Federal, na verdade uma comunicação que o Banco Central fez à Polícia Federal, um documento sigiloso com o qual eu tive acesso, onde o Banco Central, na gestão Campos Neto, deixa muito claro que tinha sim conhecimento de que o Banco Master tinha problemas, que passava por situações, no mínimo, suspeitas e que necessitavam de um pouco mais de atenção, até sendo um pouco econômico em falar sobre esse caso, mas que precisavam de um pouco mais de atenção da autarquia. Panunzio, eu te mandei o documento, se você puder abrir ele na tela para a gente mostrar rapidinho. Vou abrir já.
Mas nele, inclusive, em um dos trechos, o Banco Central afirma, vou até ler aqui, não foram identificados elementos novos que justificassem a instauração de um procedimento investigativo específico. Vamos para o topo do documento só para mostrar a data. Por favor, Palunzio. Aqui, Brasília, 2 de julho de 2024. Está um pouquinho cortado na tela, mas esse documento já é de 2024, durante ainda a gestão Campos Neto, e nele é uma resposta do Banco Central à Polícia Federal a uma série de questionamentos, porque haviam duas denúncias contra o Banco Master em transações suspeitas, estranhas ali em relação também à operação de fundos, a investimentos. E neste documento, a Polícia Federal basicamente questiona o Banco Central sobre essas denúncias. Olha, sabemos que tem duas denúncias aí com vocês, falando sobre o Banco Master, que haveriam problemas, e nós queremos saber o que aconteceu com essas denúncias, o que vocês estão fazendo. Trocando miúdos, basicamente foi isso que a Polícia Federal questionou ao Banco Central, e aí recebeu essa resposta que eu comentei com vocês. E em um outro trecho, ainda um dos autores afirma: a concentração de ativos de maior risco e menor liquidez pode representar vulnerabilidade relevante em cenários adversos, ou seja, na denúncia que foi feita ao Banco Central, já era feito o alerta sobre títulos podres, sobre os fundos de investimento com títulos suspeitos e problemáticos, e que isso poderia, sim, levar a um problema onde fosse necessário acionar o fundo garantidor e fosse causar algum tipo de transtorno ao sistema bancário. Em outro trecho também dessa denúncia, um dos autores destaca que a estrutura identificada pode permitir influência relevante sem a correspondente transparência societária, que é um dos problemas que vem sendo apontado pela Polícia Federal no caso do Banco Master, sobre esses fundos que eram operados e sobre a falta de transparência, quem estava investindo, que títulos eram esses e como eles eram ofertados no mercado. Então isso é mais uma das várias provas que nós já estamos falando aqui há semanas, de que o Banco Central, na gestão de Roberto Campos Neto, foi, sim, no mínimo, excessivamente permissivo com a atuação do Banco Master diante de vários problemas. Não são só estes, nós já falamos há 2 semanas atrás, por exemplo, que lá na época, quando foi comprado o Banco Máxima pelo Daniel Vorcaro, depois transformando o Banco Master, Daniel Vorcaro e também o Banco Máxima já tinham questões com a Justiça também. Mesmo assim, o Banco Central autorizou a compra do Banco Máxima pelo Daniel Vorcaro e a continuidade dessas operações. Aqui tem um trecho muito interessante nesse documento que o Kleber trouxe para a gente, que eu quero falar, porque isso na semana passada, né, Kleber, na sexta-feira, na quinta-feira nós tivemos o depoimento do presidente daquele Ash Capital Investments, né, que denunciou que o verdadeiro dono do banco não era o Vorcaro, era o Tanuri, né? E essa correspondência de 2024 já trata disso aqui. Ela fala o seguinte, ó. O Banco Master pode ter como controlador indireto oculto, de fato, o senhor Nelson Sequeiros Rodrigues Tanuri. Nelson Tanuri, brasileiro, divorciado, documento tal. Esse controle, de fato, pode ter sido instrumentalizado por um conjunto bem encadeado de operações societárias e com valores imobiliários que teriam por objetivo inviabilizar a capitalização do Banco Master. Os recursos para essas operações podem ter tido origem na empresa Avante Strategic Partners LLP, Avente, sitiada nas Bahamas, a qual, segundo informações prestadas pela Autoridade de Valores Mobiliários, teria o senhor Nelson Tanuri como beneficiário final. Quer dizer, tudo leva para isso, né? O mainstream aí passa pela discussão de quem era o dono verdadeiro desse banco, né, Kleber? Isso mesmo. O importante é a colocação que você trouxe, Panunzio, de que é mais uma coisa que reforça, sim, que tínhamos problemas não só na questão da operação, mas na transparência até mesmo de quem controlava e quem estava ali no comando do Banco Master também. Então, são vários indícios que vão reforçando ainda mais como o Banco Central deixou uma situação que poderia ter sido evitada lá em 2019 se tornar um verdadeiro descalabro hoje em dia. Pois é, e não estava no PowerPoint da Globo, hein, o presidente do Banco Central. O PowerPoint vai ser objeto do que a gente vai falar daqui a pouco, né? Bom, vamos lá. Próximo assunto, Gilmar Mendes, né? Qual foi o recado do Gilmar Mendes na decisão de prender Daniel Vorcaro? Contou com o voto dele também. E o que foi que ele disse que estava errado no que havia anunciado antes o ministro André Mendonça? Conta para nós, por favor. Olha, Panunzio, depois de uma longa espera, né, o ministro Gilmar Mendes esperou até o prazo
da votação no plenário virtual para depositar o seu voto em relação à manutenção da prisão preventiva de Daniel Alvorcaro. Nesse voto ele fez alertas sobre, por exemplo, erros do passado. Em um trecho ele disse: o recurso a essas fórmulas já foi indevidamente invocado para justificar os mais variados abusos e arbitrariedades. Num desses trechos ele fala o quê? Sobre os recursos de fazer um acordo de delação com pessoas presas. Uma das principais críticas, inclusive, do próprio ministro Gilmar Mendes, é de que a Lava Jato utilizava as prisões preventivas como forma de forçar a delação, como se fosse uma espécie de método de tortura mesmo, colocando eles em situações ali, no mínimo, difíceis, tanto de contato com os advogados quanto com os familiares, e que isso acabaria forçando os criminosos ou as pessoas investigadas presas a fazerem as suas delações e falarem ali o que fosse necessário ou que fosse de agrado às autoridades. Durante todo o voto do ministro Gilmar Mendes, é um grande aceno e alerta para que essa operação e essa investigação, que é a Compliance Zero, não repita os erros da Lava Jato. Então, é um grande alerta esse voto do ministro Gilmar Mendes, Panunzio. Muito bom. Próximo assunto último assunto, só para fechar, acho que é bem importante a gente ressaltar que o governo passou um balanço na última sexta-feira sobre as operações referentes ao aumento de combustíveis, e durante o levantamento oficial o governo afirmou que fez mais de 900 notificações a postos de combustíveis, distribuidoras, enfim, toda a cadeia produtiva, e aí disse que, embora o volume de fiscalizações seja elevado, com presença em 179 municípios, o número de sanções diretas ainda é limitado. Foram registradas 36 multas ou interdições, ou seja, também mostra que o governo está preocupado em, primeiro, fazer um aviso para todas as empresas, postos e distribuidoras, para que depois possa, de fato, fazer punições efetivas para quem está aumentando o preço de forma indevida. Então, também mostra um zelo e um cuidado do governo para não parecer que está agindo de forma autoritária ou até mesmo influenciando de forma muito excessiva no mercado. Então, nessa primeira leva, ele fez o aviso a esses mais de 900 notificações, falando: olha, temos coisas problemáticas aqui, erros, você precisa dar uma verificada nos preços que você está praticando no mercado, e caso isso não resolva com as notificações, aí sim teremos as multas, as notificações e as penalidades necessárias previstas pelo governo. Mas mostra, sim, esse volumoso número de mais de 900 notificações, que o governo está muito em cima dessa questão e vai continuar atuando para fiscalizar distribuidoras e postos de combustíveis que estejam usando a guerra no Irã como pretexto para aumentar os preços de combustíveis de forma abusiva, Panunzio. Maravilha, Kleber. Tá bom para começar a semana. Amanhã o Kleber volta com mais novidades aí pra gente. Obrigado, Kleber. Imagina. Tchau, tchau. Vamos nessa. Abração para você. Bom dia, pessoal. Olha, vamos começar aqui. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Lula, tá? Eu sei que vocês estão com saudade dele, mas o Lula está se preparando, tá retocando a maquiagem nesse momento para entrar bonitão no ar aqui, depois de 2 semaninhas de férias aí, merecidas, porque o Lula trabalha muito. Vamos falar sobre a situação de alguém que vai perder o emprego hoje. Cláudio Castro, lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque tem a legislação eleitoral que obriga qualquer pessoa que tem um cargo no Executivo a se desincompatibilizar para disputar um cargo outro que não seja aquele que ele ocupa. Por exemplo, o governador que está no exercício do mandato não precisa renunciar se não tiver no curso do 2º mandato, né? Mas, se quiser virar candidato a deputado ou senador, tem que renunciar. E é isso que vai provocar nos próximos dias aí uma grande debandada, né, de gente que a gente está acostumado a ver no noticiário, que sai do cargo que ocupa e vai se preparar para a disputa da eleição. O governador do Rio de Janeiro é um desses casos. Só que o governador do estado do Rio de Janeiro é um sujeito que está absolutamente complicado com a sua situação. Por quê? Porque ele roubou no jogo. Né? Ele roubou no jogo e agora o Tribunal Superior Eleitoral deve cassar amanhã o mandato desse sujeito. Qual é a consequência? Não é só a perda do mandato, é a inelegibilidade por 8 anos, o que o tiraria da disputa eleitoral, né? E o governador está tentando de tudo quanto é jeito evitar esse período de inelegibilidade. Qual é o estratagema dele? Ele queria, porque queria que o julgamento fosse adiado, sine die, adiado para nunca. Não conseguiu isso, mas ganhou muito tempo, porque foram feitos 2 pedidos de vistas no processo que corre lá no Tribunal Superior Eleitoral, e agora, finalmente, ele vai à votação, queira ou não, o governador, na próxima terça-feira amanhã. E a contabilidade dele é a seguinte: ele quer que o julgamento final, quer dizer, ele quer que, quando o acórdão for prolatado, o processo eleitoral já tenha sido vencido. Por quê? Isso faria com que ele tivesse o nome na urna, criando assim um fato concreto, e se ganhar
eleição, ele quer ser diplomado, porque feita a diplomação, tudo fica muito mais complicado para a Justiça Federal cortar as asinhas desse sujeito que usou uma universidade pública do estado do Rio de Janeiro como comitê da sua campanha eleitoral e por isso está sendo processado agora por abuso do poder político e econômico. Daí nós temos a manchete sobre o assunto no nosso site. Se você quiser se inteirar sobre tudo que vai acontecer hoje, está aí. A matéria está no ar. Ela diz o seguinte: olha, às vésperas do julgamento, Cláudio Castro deve renunciar ao cargo de governador do Rio de Janeiro, que deve acontecer hoje, tá? A matéria diz o seguinte: o governador Cláudio Castro deve renunciar ao cargo nesta segunda. A decisão ocorre às vésperas de o Tribunal Superior Eleitoral retomar o julgamento que pode torná-lo inelegível. A cerimônia oficial que marcará o fim do mandato de Castro está prevista para esta segunda, a partir das 16h30. No centro das acusações contra o chefe do Executivo Estadual está a nomeação de cabos eleitorais para cargos públicos em estruturas do Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos, o chamado CEPERJ, lá na Universidade do Rio de Janeiro, né? Além de supostas ameaças a servidores que não participassem dessa campanha. O Ministério Público Eleitoral acusou Castro e o vice dele, Tiago Pampolha, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de envolvimento em um suposto esquema de contratação secreta de 27 mil pessoas. O caso veio à tona após trabalhadores sacarem em espécie 248 milhões de reais em caixas eletrônicos. E o Estado do Rio de Janeiro não tem vice-governador. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto, deve assumir interinamente o cargo até que a Assembleia Legislativa realize uma eleição, vai ser uma eleição indireta, tá, gente? Para definir quem ocupará o Executivo Estadual até o fim do mandato. No entanto, ainda há incerteza sobre esse processo. O Supremo suspendeu regras aprovadas para a eleição indireta, o que deixa indefinidos pontos como o formato da escolha e os critérios a serem adotados. Com a renúncia, a estratégia de Castro seria fazer com que a ação contra ele no TSE perca o objeto, já que ele deixaria o cargo, né? Então, não preciso mais ser cassado porque já saí. Dessa forma, ele poderia seguir, então, na cabeça dele, né, com o plano de disputar uma vaga ao Senado nas próximas eleições. O ex-secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas, é apontado como pré-candidato do PL ao governo do Estado do Rio de Janeiro, né, na sucessão definitiva. Tá? Então é essa a situação lá no Rio de Janeiro. O pessoal que está me assistindo aqui, que mora no Rio, saiba do que está acontecendo lá, a partir de hoje. Alex, o Lula está ok? Se estiver ok, quero ver o Lula na tela. Vamos colocar então a vinheta do Lula. Roda para nós, por favor, Alex. É o computador do Will. Muito bem, temos de volta meu companheiro das manhãs aqui de segundas e sextas e, eventualmente, saudade muita de você, viu, Lula? Fez falta aqui essas 2 semanas, viu? Desperta sem você, quase não desperta. Bom dia, Fábio. Boa semana pra gente e para quem nos acompanha aqui. E obrigado, tá, por ter sentido essa falta. Não sei se os telespectadores e ouvintes sentiram também. Você vai ver já na área de comentários aí, tá? Sentiram sim a sua falta. Todo dia me perguntam, cadê o Lula? Cadê o Lula? Você brigou com ele? Não briguei com o Lula, não brigo com o Lula, impossível. Lula, como é que foi a sua viagem? Foi boa? Descansou bastante? Voltou animado? Fábio, foi ótima, descansei, mas sempre a gente pode descansar um pouco mais, né? Eu ainda fiquei meio ligado, porque eu saí dos veículos de TV, mas fiquei nos nossos impressos, entre aspas, né, do ICL. Eu vi. Lula, olha, semana passada, só para a gente introduzir, é óbvio, o Lula não desliga, gente, ele fica lá na tomada dele, ele só não participou aqui, né, quase que a gente embarreirou ele, senão ele teria feito participações aí ao redor do mundo. Ô Lula, semana passada, você viu o podcast do Estúdio I da Globo News, o PowerPoint? Você viu aquela obra de arte se você não viu, eu acho que você viu. Em todo caso, teve gente que não viu, eu vou botar na tela aqui, porque aquilo foi outra vez a Globo retroagindo aos tempos de Alberico Souza Cruz, sabe? Entrando em campanha já, torcendo fatos. Está na tela aqui, Alex, mostra para nós, por favor. O tal PowerPoint é esse aí, olha. Conexões de Daniel Vorcaro. O que essa peça de ficção mostra? Ela mostra aqui possíveis conexões desse banqueiro vigarista
com gente da política brasileira. Só que a Globo resolveu botar aqui, olha, a bandeira do PT aqui embaixo. Vocês estão vendo, ó? Olha só, ela partidarizou a crise. E não colocou, por exemplo, cadê o governador Ibanez, que não está aqui? O governador Ibanez, que é o principal sujeito dessa história aqui. Cadê o Cláudio Castro? Cadê o pessoal do Amazonas? Cadê todo mundo? Mas o Lula está. O Lula está aqui. E qual é a conexão do Lula com o Banco Master? É zero. Ele recebeu institucionalmente o banqueiro e conversou com ele na frente de um monte de gente e nada mudou na vida do Banco Master. Essa é a verdade. Mas a Globo parece que definitivamente entrou em campanha a favor da extrema-direita nessas eleições, hein, Lula? Fábio, definitivamente entrou e é bizarro esse PowerPoint colocado lá. Inclusive há nas redes um blogueiro bolsonarista de extrema-direita reivindicando a autoria intelectual, né, desse PowerPoint que teria sido originalmente produzido por ele na redação, entre aspas, dele e copiado pela Rede Globo. Vejam bem, um blogueiro bolsonarista de extrema-direita reivindicando a autoria intelectual desse PowerPoint bizarro usado pela Rede Globo, aonde faltou, por exemplo, a figura, o retratinho lá do Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Vorcaro e gestor, né, dos planos B do Vorcaro. Entre eles, os planos B que continham a milícia, né, onde havia o sicário que suicidou-se em Minas Gerais numa cela e que tinha por objetivo criar realidades virtuais por meio da mídia digital ou da mídia tradicional para plantar informações. Isso não está lá. E não está lá também a relação do Fabiano Zettel com a campanha do Jair Bolsonaro. Ele foi o maior doador, pessoa física do Jair Bolsonaro, deu 3 milhões de reais para a campanha do Bolsonaro em 2022 e foi também o maior doador, pessoa física, da campanha do Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. Deu 2 milhões de reais para o Tarcísio de Freitas em 2022. Esse Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Vorcaro, sócio dele numa empresa chamada Super Empreendimentos, empresa que recebeu 18 bilhões de reais em fundos que não se sabe até hoje a origem, nem mesmo se esses fundos de fato existiam ou se eram papéis meramente escriturais, né, de um fundo externo ligado ao PCC, ao primeiro comando da capital. Então, e o PCC está contido nas milícias que estão ligadas ao clã Bolsonaro no Rio de Janeiro. E por que que a Globo fez isso? O que é que está acontecendo de novo com a Rede Globo, que não aprende as lições do passado, em que ela compactuou com o golpe do impeachment sem crime de responsabilidade que foi perpetrado em 2016 com a deposição da presidente Dilma Rousseff e que nos conduziu à tragédia do governo Bolsonaro, né? Então, Fábio, a Globo teve um papel fundamental na criação daquela realidade paralela, né, do lavajatismo na mídia, né, e criou a imagem icônica daqueles tempos, que era aquele dinheiroduto que ficava ao fundo, né, do set do Jornal Nacional, saindo dólares, saindo reais daqueles canos e sempre com notícias negativas e tendenciosamente negativas, né, relacionadas ao campo da esquerda, ao PT, ao governo da presidente Dilma Rousseff e ao ex-presidente na época, Lula, e conduzindo aquela sentença criminosa, né, do Sérgio Moro. Essa era a Globo do passado, que teve um papel fundamental no tensionamento da sociedade brasileira naquele período. E ela está querendo claramente reviver
esses tempos agora. Mas o que me espantou nesse PowerPoint colocado lá, PowerPoint bizarro na Rede Globo, foi a falta de reação dos jornalistas que estavam no set, que estavam no estúdio naquele momento, porque o PowerPoint pode ter sido feito dentro da estrutura industrial de produção de mentiras ou de costura de pequenas verdades que são costuradas por um fio de mentira para criar essa paisagem de falsidade. Isso podia ter sido feito lá dentro e já era um crime, mas os jornalistas que estavam na bancada não terem reagido de maneira profissional, correta e de acordo com a história, com a trajetória profissional deles, isso que é espantoso. Naquele momento estavam no ar, no estúdio, a Andréa Sadi e o Valdo Cruz, jornalistas, pessoas que em alguns momentos trabalharam junto comigo em algum processo, em alguma cobertura, tal, pessoas que eu tenho uma relação pessoal até razoável, sem nenhum problema, mas que falharam dolorosamente naquele momento ao não reagirem àquilo que estava ocorrendo no estúdio. E agora vamos ligar com aquela vinheta da reserva exclusiva que nós trouxemos aqui. Peraí, a Lula, gente abre... Antes da reserva, deixa eu só fazer uma coisa. Você falou do Davi Agape aqui, vamos mostrar... Porque esse cara tá reivindicando para si a autoria do PowerPoint. E é muito parecido mesmo que ele fez. Eu quero mostrar para vocês. Esse aqui que você está vendo na tela é o PowerPoint da Globo, tá? Vocês podem ver aí, olha. Olha, quando a gente está falando de possibilidades criativas, né? O céu é o limite, não existe. Então a pessoa não precisa fazer exatamente igual a outra. Provavelmente se estiver criando com autenticidade, com originalidade, vai fazer diferente. Mas perceba bem, esse é o PowerPoint da Globo, tá? E este outro aqui é o do Davi Agape, esse blogueiro bolsonarista. É muito parecido, inclusive até algumas posições, olha, Lula, Jacques Wagner, estão ocupando as mesmas posições. E a estética é a mesma, né, Lula? É impressionante aqui. É muito possível mesmo. E aí vem uma segunda conexão que o Lula vai contar aqui para nós agora, que é exatamente aquilo que está na coluna dele na Revista Liberta. Vai lá, Lula. Tá. Temos aqui, inclusive, a imagem, né, que eu pedi para separar da nota de abertura da coluna Reserva Especial na Liberta, que é a chegada do jornalista Tíndaro Menezes, né, que é o ex-coordenador da área de denúncias da Rede Globo, né, que se tornou o principal assessor de mídia da campanha do Flávio Bolsonaro. O Tíndaro Menezes, ele ficou no lugar, na estrutura da Rede Globo, do grande jornalista Tim Lopes, né, estruturando essa área de denúncias. Flávio Bolsonaro convoca seu gestor de crise ex-Globo. O Tíndaro foi afastado da Rede Globo em 2022, no meio de uma investigação que havia uma gravação, tá, do grupo do secretário de saúde da época, Sérgio Cortes, preso pela Lava Jato, secretário do Sérgio Cabral Filho, preso pela Lava Jato. Eles estavam conversando com o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro na época e acertando de apresentar um empresário ligado àquele rei Arthur, né, o Arthur Menezes, que era um grande coordenador, era o dono das empresas que prestavam serviços ao governo, serviços terceirizados ao governo do Rio de Janeiro na época do Sérgio Cabral, e por onde havia um grande ralo de desvio de dinheiro público que ia irrigar não só as contas do esquema Sérgio Cabral, mas também as contas de milícias do Rio de Janeiro. Então, eles conversavam em torno da apresentação de empresários que poderiam prestar serviços na área de saúde, né, para o Rio de Janeiro, e diziam que tinham que separar a parte do Tíndaro,
do jornalista que era da Rede Globo e que agora está na campanha do Flávio Bolsonaro, que tem alguma experiência nessa estruturação de dossiês, nessa estruturação de mapas mentais que vão ao ar para unir denúncias e que é muito, eu diria, é uma coincidência muito grande que o surgimento desse mapa mental bizarro, criminoso da Rede Globo, surja exatamente na semana em que um ex-profissional da Globo, dessa área de denúncias, assuma a área de mídia da campanha do Flávio Bolsonaro. Na minha cabeça, eu estou autorizado a puxar um fio mental, né, daqui para algum quadro imaginário que exista aqui na minha frente e que conecte uma relação campanha de Flávio Bolsonaro com essa falha, vamos aqui dar o benefício da dúvida, essa falha profissional bizarra da redação da Rede Globo, que parece que está querendo reviver os momentos mais obscuros do jornalismo brasileiro, quando ele se conectou com essa campanha insidiosa de cancelar a esquerda, de anular a trajetória política, né, da esquerda brasileira e do seu principal líder, que é o presidente Lula, né, tentando impor nomes do seu lado, do seu campo, nessa disputa. E hoje, não por acaso, Fábio, o comentarista, né, das organizações Globo, porque ele está em todos os veículos, né, o Sardenberg, né, que tem como principal ponto dele, né, a CBN, ele escreve um artigo na Rede Globo falando que a denúncia, o Banco Master é, na verdade, a recriação do esquema de lobby antigo em Brasília, que era isso que acontecia no mercado financeiro, é já um início de tentativa de explicação do porquê que a Rede Globo entrou pela porta dos fundos de maneira sorrateira, né, nesse início real da campanha eleitoral, produzindo esse PowerPoint bizarro. Agora, eles não tinham, nas campanhas anteriores, um veículo, como somos nós aqui no ICL, que une, né, a capacidade operacional do mergulho para desvendar essas questões, né, com a audiência que já foi conquistada nesse processo. Então, eu acho que essa guerra, que é uma guerra de mídia, que é uma guerra de narrativas, ela será diferente esse ano, porque, Fábio, ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Vai caber a nós um papel. Agora, aí vem porque é o seguinte, a opinião pública brasileira depende de que jornalistas honestos cumpram com denodo o seu mistério, né? Que façam direito o seu trabalho, inclusive na crítica àquilo que vem como ordem das chefias superiores e que é inaplicável. Por quê? Porque é tentativa de manipulação. Todos nós, eu já trabalhei, fiquei 12 anos lá na Rede Globo, sei muito bem como é que a banda toca e o quanto eles são ansiosos do espaço político. Agora, Lula, vem aqui a questão que é uma questão central. Os jornalistas têm que aprender a se comportar também, não é verdade? Porque se os jornalistas começarem a fazer tudo que os patrões querem, nós estamos no pior dos mundos. A televisão aberta vai virar de novo, né, aquilo que foi até a partir de 2018, que foram as redes sociais, que é um ambiente de manipulação e de triagem política e ideológica com o propósito de tomar o poder no Brasil. É ou não é? Não nos cabe resistir, Lula? Sem dúvida, Fábio, nos cabe resistir. Eu já falei em algum programa aqui no ICL que no passado, ali no final dos anos 90, quando eu atuava em redações da mídia tradicional, escrita, redação da Veja, como chefe da sucursal aqui em Brasília, depois redação da revista Época como editor e editor executivo na criação da revista, também no jornal o Globo como repórter especial.
O Jornal Globo, que na época tinha como diretor de redação o Merval Pereira, né, e que em alguns momentos o Merval me pediu especificamente 2 pautas relativas à compra de votos para a reeleição, para aprovar a reeleição, né, no governo Fernando Henrique em 1996, e eu disse que não faria, porque aquilo não existia. A tese dele era que estava sendo comprado voto contra a emenda de reeleição, né? Ou seja, voto contra o Fernando Henrique. E depois uma reportagem do Fernando Rodrigues mostrou que quem estava comprando voto era o lado do governo para aprovar a emenda de reeleição. E o Merval queria que eu fizesse uma matéria que era o contrário da realidade. E eu disse para ele, não vou fazer. Né? Então, foi um desafio entre nós, né, dentro da redação. E eu sempre falo, Fábio, que jornalista só está pronto quando ele tem condição de confrontar o chefe e dizer, não vou fazer isso. Isso é fruto de um delírio da sua cabeça. Eu, como chefe, sempre estimulei que os repórteres que estavam sob meu comando me dissessem isso, me confrontassem durante o processo de apuração. E tive, chefes de redação que estimularam isso. Para mim, o mais brilhante deles, na época em que existia uma revista chamada Veja, que era um dos patrimônios do jornalismo nacional, ali nos anos 1990, que foi Mário Sérgio Conte. Mário Sérgio Conte era o diretor de redação da revista Veja naquele momento, ali em 90, 91, 92, e ele me ensinou a confrontar determinações de comando de redação quando elas eram bizarras. E eu hoje vejo de maneira muito lamentável e acho surpreendente que a gente tenha pessoas que já são experientes, que têm uma estrada tão longa como a nossa no jornalismo e que não façam esse confronto dentro das redações. Nós precisamos disso, porque nós não podemos ter uma nova campanha eleitoral tensionada por esse clima de bem ou mal, por esse clima de ódio que foi implantado na sociedade brasileira pela extrema-direita, tendo um candidato do clã Bolsonaro que não passe pelo escrutínio da mídia, né, durante a campanha eleitoral. Porque a campanha de 2018, a campanha que o Bolsonaro foi eleito, que já era ilegal no seu todo, porque o Lula foi impedido de disputar aquela eleição, a campanha de 2018 teve um candidato, Jair Bolsonaro, que não foi submetido ao escrutínio do jornalismo. Ele ficou protegido, né, sob o manto dos boletins médicos, com o TSE permitindo que ele participasse, por exemplo, de uma entrevista exclusiva para a TV Record, no dia em que os outros candidatos estavam fazendo o último debate da Rede Globo do primeiro turno, ele foi protegido pelo TSE, porque o TSE permitiu que a Rede Globo cancelasse o debate do segundo turno com Fernando Haddad e que o Bolsonaro desse entrevista de novo para os veículos amigos dele naquele momento do segundo turno, e ele ficou protegido da apuração jornalística de cobertura de campanha e só se comunicava pelos boletins escritos pela sua área de marketing e pela sua área jurídica. Nós não podemos ter isso esse ano. Flávio Bolsonaro tem que estar no palco, né, para ser escrutinado pelo jornalismo de fato profissional e questionador, e não estar protegido por essas produções de cozinha, como foi esse PowerPoint bizarro da Globo News. Pois é, eu só vou dizer uma coisa para as pessoas que não entendem muito bem como é que é o trabalho numa redação. Isso que o Lula está falando, de o subordinado confrontar o chefe, muitas vezes é daí que nasce a boa informação, tá? E, quer dizer, isso é uma rotina. O problema é que, de vez em quando, o jornalista perde o emprego, né, Lula? Mas a gente tem que estar disposto a... Enfim, são coisas da vida. O bom jornalista sabe que num momento ou outro ficará sem o seu emprego, ou porque lhe pediram a cabeça, ou porque cruzou com um chefe incompetente pela sua frente, que não aceita o argumento da razão e da ética, não é isso?
Exatamente. Nós temos aqui, isso está nas redes, tem esse debate nas redes, nós temos aqui na nossa equipe do ICL o Rodrigo Viana, por exemplo, que confrontou a direção da Rede Globo em 2006, naquele caso mentiroso, né, também, mais uma vez, mentiroso dos aloprados do PT, quando se fabricou uma foto da apreensão de um caminhão de dinheiro que seria comprado para a produção de um dossiê contra o José Serra, né? Não, desculpa, contra o José Serra em São Paulo, que seria comprado, que seria produzido por petistas, que era tudo mentira. A justiça não aceitou essa denúncia e a Globo quis colocar isso em primeiro plano no Jornal Nacional, queria que os jornalistas todos dissessem que aquilo era verdade, aquilo era uma armação, destinada a produzir o segundo turno, que produziu, né? E depois o presidente Lula venceu o segundo turno contra Geraldo Alckmin. Aliás, na única eleição da história em que um candidato teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro, foi o caso do Alckmin, que agora é o candidato a vice do Lula. Ele não teve nenhum papel nessa armação. Essa armação foi feita à revelia dele, mas por esse lado conservador, recalcado, extremista da sociedade brasileira, para criar um segundo turno e, mais uma vez, impedir a reeleição do presidente Lula ali em 2006. E o Rodrigo Viana se rebelou contra isso dentro da redação da Globo e terminou saindo, né, da TV Globo naquele momento e por causa desse episódio. Muito bom. Lula, nosso tempo, tínhamos falado, claro, mas o nosso tempo não vai permitir. Mas eu quero saber a sua opinião rapidamente sobre o que vai acontecer. Você acha que ele, porque ele vai ser cassado, não há mais nenhuma possibilidade de que isso não aconteça, mas será que ele vai salvar os seus direitos políticos, a sua elegibilidade e vai virar senador da República ao final desse processo? Não. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que renuncia hoje, tentando criar esse fato aí jurídico que o Fábio falou, essa figura. O Cláudio Castro que não deveria ter cumprido esse segundo mandato dele, se o TSE fosse ágil, se o TSE tivesse respeito pelas suas missões constitucionais. Não teve. Mas chegamos até aqui, nesse momento, com o Cláudio Castro tentando ainda preservar os direitos políticos. Não preservará porque virou uma questão de honra para a presidente Carmen Lúcia, presidente do TSE. Nesse momento, a presidente Carmen Lúcia, ela vai deixar o tribunal nos próximos 2 meses, né, vai passar a presidência para o Cássio Nunes, né, isso é um rito normal da Justiça Eleitoral, mas ela se comprometeu com ela mesma, com a trajetória biográfica dela, que não vai permitir essa bizarrice do Cláudio Castro, que é um governador eleito no meio de um processo fraudulento, né, ter ficado no cargo e ainda conquistar um mandato de senador, ou tentar conquistar um mandato de senador nas urnas. Ele não preservará os direitos políticos. Agora, a Justiça Eleitoral precisa correr em vários casos, tá, Fábio? Porque há casos semelhantes a esse, não só de governador, mas de deputados e de outros políticos que disputarão cargos em 2026, né, que estão na mesma situação. Então o TSE precisa botar a mão na cabeça e correr com esses prazos. Lula, valeu, muito obrigado. Estamos satisfeitos com a sua volta, tá? Não que a gente tenha nada contra as suas férias, mas você, para nós aqui, é melhor porque você é de férias. Então, vamos para a lista. Um abração para você. Obrigado, boa Fábio, semana. eu também. E estou aqui pronto para entrar nesse ano eleitoral. Abraço. Abraço. Até sexta-feira, Lula. Ou até qualquer Até lá. momento, né, gente? Em edição extraordinária, como eu falo, porque o Lula nunca conseguiu ficar uma semana aqui inteira só na segunda e na sexta. A gente sempre chama ele para alguma coisa. Olha, preciso atualizar informações para você aqui. Tem mais alguns minutinhos. Mudou a manchete do nosso site. Eu quero ler para você agora a notícia que está no ar, que é essa aí que está na sua tela. Olha, Fabiano Zettel teria injetado 48 milhões na empresa que pagava o miliciano do Vocaro. O Lula fez uma referência rápida a isso, eu vou ler para você o lead, porque tem que falar sobre a guerra do Irã ainda. O empresário Fabiano Zettel
Eu não sei empresário de que é esse Fabiano Zettel. Aliás, esse cara, para mim, era um pastor ligado à Igreja da Lagoinha, né? Perdeu lá o posto, por quê? Porque o Banco Clava Forte, ao que tudo indica, estava metendo a mão, não é no dízimo, não, é na aposentadoria do INSS, né? Com essa vigarice aí de tomar dinheiro de aposentados sem autorização. Enfim, o empresário, diz aqui a matéria nossa, Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, realizou um aporte de 48,5 milhões em 2022 nessa empresa Super Empreendimentos, segundo a sua declaração de imposto de renda. Informação que vem dos repórteres Vinícius Cassela e Vladimir Neto, do G1. Tá? A empresa é suspeita de ter sido utilizada em um esquema de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros ligados ao grupo investigado, de acordo com investigações da Polícia Federal. A companhia também teria servido para viabilizar pagamentos a integrantes envolvidos em atividades ilícitas, entre eles Luiz Felipe Mourão, aquele que o Brasil inteiro conheceu como sicário, né? Segundo as declarações ainda do Zettel, o empresário declarou ganhos de 139 milhões em 2022, oriundos principalmente de lucros em seu escritório de advocacia. Ele também informou ter doado 5 milhões para campanhas políticas. Informou ter doado 5 milhões? Não, ele doou mesmo, né? Para quem? Jair Bolsonaro, 3 milhões e 2 milhões para o Tarcísio de Freitas. E depois querem imputar esse escândalo ao pessoal da esquerda, né? Não vão conseguir, porque obviamente esse escândalo não pertence ao campo da esquerda, embora tenha gente da esquerda que foi lá beber na fonte também, tá? Para não dizer que nós estamos passando pano aqui para quem quer que seja. Bom, guerra do Irã. Irã diz que atingiu um caça F-15 dos Estados Unidos, foi a primeira vez que isso aconteceu na história da humanidade, mas o que importa mesmo é isso aqui, olha. O Trump está lá mais uma vez vociferando, né, latindo, os seus latidos terrivelmente sonoros, dizendo que vai acabar, né? A palavra que ele usa é obliterar. Obliterar significa destruir totalmente, né, a estrutura de energia no Irã se o Estreito de Hormuz não for reaberto em 48 horas. Mas eu não tinha ganho a guerra. Não falou para todo mundo, eu ganhei a guerra, só estamos lá para terminar o trabalho. E a cada dia que passa fica mais claro que essa guerra sem nenhum sentido ainda está muito longe de ser ganha pelos Estados Unidos e que o Irã é um parceiro dificílimo, tá? Já dissuadiu esse louco desse presidente dos Estados Unidos, por exemplo, de colocar soldados em terra, porque a surra vai ser grande, vai ter imagem de saco preto, aos milhares chegando nos Estados Unidos. Então, soldados eles não querem, mas míssil, teleguiado, drone, essa coisa insípida, inodora, incolor, eles fazem lá, não tem problema nenhum. A matéria diz o seguinte, matéria da agência France Press. O presidente dos Estados Unidos deu neste sábado ao Irã um prazo de 48 horas para reabrir o Estreito de Hormuz ao tráfego marítimo ou enfrentar a destruição da sua infraestrutura elétrica. Ele disse o seguinte, se o Irã não abrir totalmente sem ameaça o Estreito de Hormuz, dentro de 48 horas, a partir deste momento exato, portanto vence agora hoje, né, os Estados Unidos atacarão e aniquilarão as suas numerosas usinas de energia. Ameaçou o mandatário em sua rede Truth Social, avisando que atacará a primeira e maior delas. Eu tinha aqui uma matéria do The Guardian, mas não vou... Está aqui, olha. Olha só como é que o The Guardian está tratando esses arroubos do Trump. Põe para nós, por favor, Alex. Olha aí, ó. A matéria, ó. A guerra de videogame de Trump, tá? Inteligência artificial, memes e uma narrativa simplista têm enchido o conflito com o Irã, né? E aqui vem uma charge que ilustra bem o que o jornal lá em inglês pensa do Trump. Olha aí, ó, um maluco sentado numa cadeira que representa, né, o poder norte-americano, brincando de videogame com a sua mira apontada para o Irã. É isso que está acontecendo lá. E o Irã diz que vai fechar definitivamente o Estreito de Hormuz caso a promessa do Trump seja cumprida. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Não vou achar, mas você está informado, tá? É isso, gente. Terminamos a edição dessa segunda-feira. Vem aí agora o N1 e olha, eu quero dizer para vocês que o Eduardo Moreira vai anunciar daqui a pouco uma coisa extremamente interessante para nós, tá? Eu não vou falar tudo, mas eu quero que você que está aí me assistindo, que você veja o N1, tá? O nosso ICL aqui está criando uma plataforma para que as pessoas se sintam protegidas e possam fazer reclamações que elas não poderiam pelos canais convencionais. É muito importante, tá? E além disso, eu quero convidar vocês para isso aqui, né, para um documentário sobre o golpe no Banco Master, que vai estrear no dia 31 de março, terça-feira. Nós vamos contar aqui a história desse que é o maior escândalo de corrupção
envolvendo o sistema financeiro em toda a história republicana, né? Está em preparação, está em edição, vai ser no dia 31 de março, às 8 horas da noite. E se você quiser participar da estreia desse documentário, é só você vir nesse endereço que está aqui nessa barrinha, olha, icl.com.br/Banco Master. icl.com.br/Banco Master, tá? E você já garante o seu convite para assistir a esse documentário exclusivo aqui do ICL. Desejo a você uma ótima semana, que você tenha, né, tudo que você precisar fazer aconteça. E nós estaremos aqui junto com vocês amanhã às 7 da manhã para... Opa, tem audiência aí hoje, né? Ó, o Alex voltou a ter audiência, vocês repararam nisso? Olha aí, ó. Desperta com 23.864 telespectadores, você é um deles, muito obrigado. Na frente de todo mundo, tá? Então, bom dia para você, muito obrigado. Até amanhã às 7 da manhã nós voltamos aqui para repassar o Brasil das próximas 24 horas. Valeu, tchau. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.